Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Alexandre de Moraes é tóxico. Esse é o custo, Alexandre. É escolher proteger o ditador e falir junto com ele ou cumprir a lei Magnitsky e isolá-lo. A decisão vai chegar. Ah, que delícia! A decisão de ontem do Flávio Dino. Porque o Flávio Dino decidiu ontem, e é uma coisa muito genial, né? Só pode acontecer isso na cabeça de um comunista doido. Ele decidiu ontem que era possível dar uma canetada da lei Magnitsky. Vejam, ontem o ministro Gordola julgou a DPF 1178 do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, que contestava a legalidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil. Essa era uma discussão que não tinha absolutamente nada a ver com sanção ou lei Magnitsky. Tá? Absolutamente nada a ver. Aconteceu essa notícia, eu estava num café da manhã, me ligou um deputado brasileiro, falando assim, você sabe, você está acompanhando o que está acontecendo, Paulo? Eu falei, não, estou no café da manhã. Ele falou, você viu a decisão do Flávio Dino? Eu falei, não vi. Ele falou, o Flávio Dino acabou de dizer que não vale a lei Magnitsky no Brasil. Eu falei, que coisa boa, meu Deus do céu. A gente tem que contar com, de vez em quando, esses atos divinos desses caras, né? Como a Bíblia fala, então o Senhor endureceu o coração do faraó. Nós temos, nesse momento, o Senhor endurecendo o coração do Gordola. É óbvio que endureceu o coração do Gordola, aquilo deve ter um coração de boi, né? Deve ser um negócio desse tamanho, para bombear sangue por toda aquela circunferência. Mas o poder do Senhor é infinito, né? Então, moral da história é que o Senhor endureceu o coração do Gordola e ele decidiu dar essa decisão. Uma decisão absolutamente espetacular, porque de posse dela, eu interrompi o meu café da manhã, liguei para a Casa Branca, li a decisão, traduzi, enviei para a Casa Branca, eles olharam e falaram assim, isso não é algo que we fuck around, isso não é alguma coisa com a qual a gente brinque. Então, haverá uma resposta dura sobre isso, a gente vai falar sobre isso, né? No mesmo dia, o governo americano resolve fazer um pronunciamento, e um pronunciamento através da Embaixada Americana e do escritório o Birô para o Hemisfério Ocidental. E o que disse a publicação? E agora sim, coloca aí para a gente, Bruno. Alexandre de Moraes é tóxico. Tóxico ou seja, ele apresenta um risco, né? Tóxico para atividades empresariais legítimas e para empresas que buscam acesso aos Estados Unidos e aos seus mercados. Nenhuma corte estrangeira possui autoridade para revogar sanções determinadas pelos Estados Unidos, nem pode isentar qualquer pessoa das severas consequências decorrentes de sua violação. Então, os americanos esclarecem de uma forma gigantesca para todo o pessoal da Faria Lima, pessoal do Bradesco, do Itaú, do BTG, do Nubank, no Banco do Brasil. Leiam o pronunciamento. Vocês que estão sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos, a partir das suas operações financeiras em território americano, estão proibidos de manter qualquer tipo de negócio ou contrato com o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Não é que ele não vai poder comprar dólar ou investir na Apple, mas sim que vocês estão proibidos de tê-lo como cliente, de permitir que ele tenha uma conta bancária, de permitir que ele tenha um cartão de crédito, de permitir que ele tenha dinheiro guardado nos bancos. E esse dinheiro tem que estar congelado, não tem escapatória. Agora, caso vocês prefiram proteger o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, tudo bem. Vocês enfrentarão as sanções secundárias e vão ter os seus bancos e patrimônios, e não somente de vocês, como também das suas famílias, completamente arruinados. Esse, como eu venho dizendo, esse é o custo, Alexandre. É escolher proteger o ditador e falir junto com ele ou cumprir a lei Magnitsky e isolá-lo. O tempo está passando. A decisão vai chegar. O custo vai chegar. Não é uma opção. Absolutamente não é uma opção. A própria embaixada publicou em português. E, aliás, está surgindo um vídeo
Aliás, tem um vídeo da Globo News, não sei se a gente vai passar aqui, sobre uma nova decisão do Flávio Dino, proferida hoje, e muitas pessoas estão interpretando como um recuo do Gordola em relação ao que ele disse ontem sobre a lei. Eu fui ler o despacho publicado hoje, e não é isso, não, pelo menos não foi isso que eu entendi. Muito pelo contrário. O Dino isentou de homologação pelo STF decisões proferidas por tribunais estrangeiros que já exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional para a produção de efeitos no Brasil. Ou seja, já teria sido homologado e por isso não precisaria do Supremo. Sobre a lei Magnitsky, ele é muito, me parece ter sido, não vou dizer que foi claro, mas ele escreve o seguinte: em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada a adicionar a título de esclarecimento, permanecendo íntegra a decisão proferida em 18 de agosto ontem. Em síntese, o Dino tentou evitar que a cagada que ele fez ontem causasse efeitos no sistema jurídico brasileiro. Isso ainda existe. Mas o núcleo da decisão, que é sobre a proibição de aplicação da lei Magnitsky, sem prévia autorização do Supremo, permanece. Então não há, de fato, um recuo, pelo menos eu não percebi desta forma, um recuo do ministro Gordola. O que nós temos aqui, então, é um impasse. Um impasse. Por quê? Diante dessa decisão do ministro, por um lado, ele está dizendo que a lei Magnitsky não pode ser aplicada no Brasil sem autorização do Supremo Tribunal Federal. E ele confirma hoje isso nesse novo despacho. Do outro lado, nós temos, como lemos agora do governo dos Estados Unidos, dizendo que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos, nem tampouco proteger alguém que a tenha descumprido. Se você acompanha o Paulo Figueiredo Show, ou pelo menos me segue no X, você vai lembrar que eu havia previsto. O pai Paulinho tinha previsto. Aliás, acho que é pecado falar pai Paulinho, né? Porque é uma coisa meio de macumba também. Mas sei lá, o profeta é melhor. E o profeta Paulinho tinha previsto exatamente esse cenário de impasse em que os bancos devem escolher entre cumprir a legislação americana, o que já é uma obrigação deles, já que eles também operam nos Estados Unidos, ou cumprir as decisões ilegais do Supremo Tribunal Federal. E no esquema que eu previ, nós já passamos pelos passos 1, 2 e 3, que são basicamente a sanção do Alexandre, a designação do nome dele na lista das sanções ou FAC e a reação do Supremo, para tentar blindá-lo. Isso foi um post, se eu não me engano, que eu fiz em 28 de junho. O Alexandre só foi sancionado 2 dias depois. Eu falei que o Alexandre ia ser sancionado, que ele seria incluído na lista do STN, que os bancos teriam que gradativamente cortar os laços com ele e que o Supremo reagiria impedindo que essa lei fosse cumprida no Brasil. E agora a gente está naquele esquema das coisas, nos passos 4 e 5, em que os bancos brasileiros se veem diante desse dilema: obedecer ao STF e violar a lei americana ou cumprir as sanções internacionais e enfrentar a retaliação do judiciário brasileiro. E ontem eu tive uma discussão com vários amigos que disseram, não, e hoje mesmo parece que o pessoal do governo dizendo, não, a decisão é inócua, não tem efeito, não sei o quê. Não, a decisão é tudo menos inócua. Quem entendeu que a decisão é inócua não entendeu o que está acontecendo. Essa decisão, ela é bombástica e maravilhosa para a gente, tá? Mas bombástica. Porque antes os bancos cumpririam a lei, isolariam o Alexandre e o problema estaria circunscrito ao Alexandre. Agora, supondo que os bancos brasileiros optem por obedecer ao STF e mantenham conta, cartão e serviço bancário do Alexandre, o passo 5 do meu planejamento lá atrás é que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. É o passo no qual eu posso assegurar a vocês que nós já estamos. E agora o que a gente pode esperar para os próximos tempos? Bom, podemos imaginar que o Tesouro Americano, por meio do OFAC, vai emitir alertas formais às instituições brasileiras envolvidas. Elas vão ser ainda avisadas que, se continuarem facilitando quaisquer transações ou mantiverem contas para alguém na SN List, vão sofrer sanções secundárias. Ah, mas os bancos podem entrar com ações na justiça americana. Sim, eles podem. Só que a justiça americana
certamente dará derrota a eles, porque todo o sistema de sanções americanas passa por essa mesma legislação. Se os bancos ignorarem esses alertas, o próximo passo é a aplicação de penalidades. E a gente não está falando mais de advertência. Aqui a gente está falando de multas bilionárias, além da expulsão do sistema financeiro internacional. Não tem nada a ver com aquele diabo daquela reunião que nego teve com o SWIFT, etc, etc. SWIFT é simplesmente um sistema de comunicação entre os bancos. O SWIFT não vai deixar de aceitar a comunicação dos bancos. O que vai deixar de ser honrada é a compensação que acontece em Nova York, nas transações financeiras. Eu já falei de multas aqui, né? O BNP Paribas, que é o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão. 8,9 bilhões de dólares. São o quê? 50 bilhões de reais, quebra qualquer banco brasileiro. O Standard Chartered, do Reino Unido, foi multado pouquinho, 1,1 bilhão. O Commerzbank, da Alemanha, 1,45 bilhão de dólares, tá? 6 bilhões de reais, 7 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tá? O lucro líquido do Itaú é de 40 bilhões. Todo o lucro líquido do Itaú em um ano. O do Bradesco, 19 bi. O do Santander, 13 bi. Eu nem sei se esses dados são desse ano, que os bancos divulgaram novos são desse ano? Não consigo enxergar. Acho que não, 2024. Se botar 2025, ô João, foram muito piores. Os bancos, o Itaú parece que teve um lucro maior, mas o Banco do Brasil parece ter quase lucro nenhum. Só me corrija aqui no chat. Então a gente está falando aqui de multas que por si só levariam à falência os maiores bancos do Brasil. E o que eu disse sobre isolamento no SWIFT não é isolamento de mandar mensagem do SWIFT que o cara diz que não estão sujeitos à sanção na Bélgica. Não, não. É a impossibilidade de enviar ou receber dólar. A compensação financeira. E aí vem a fase seguinte. Com multa e ameaça, só a ameaça de desconexão, você começa a ter o pânico, a corrida bancária. Afinal, você deixaria o seu dinheiro na conta em um banco que pode ser levado à falência amanhã. As linhas de crédito internacionais, inclusive desse banco, são todas cortadas. Os investidores fogem. O dólar dispara. O comércio exterior para. Afinal, os exportadores não têm como receber de volta o dinheiro das suas exportações. As agências de risco rebaixam ainda mais as notas do país. As empresas começam a interromper negócios com o Brasil por precaução. Até porque, vamos falar da carta na manga do Supremo Tribunal Federal. O risco se torna sistêmico. E isso, meus amigos, é como você torna um problema isolado no Moraes em uma quebradeira da economia brasileira. Essa é muito mais do que a floresta inteira queimada. É o país inteiro queimado. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode mergulhar o país numa crise financeira de proporções históricas. Tudo isso é possível, não é exagero, não é retórica, e já aconteceu em outros países que desafiaram sanções internacionais. Cuidado com o cenário da floresta inteira queimada para pegar o bandido da Birmânia. Porque isso pode ser tão grave, que vai afetar empregos, vai afetar a sua vida, vai afetar a sua família. E a bola não está com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo. A bola agora está com os bancos. O que vocês dos bancos decidirão? Vão continuar servindo o regime e destruirão todos os bancos do Brasil? Ou vão finalmente começar a fazer o que é correto? A gente vai ter que ver as cenas dos próximos capítulos. Aliás, nós temos imagens do primeiro banco que foi derrubado por conta do Flávio Dino. Vejam, por favor, aí,
os bancos derrubados o primeiro banco derrubado pelo Flávio Dino. É. Pô, mas aí, meu amigo, um banco desse, porra, né? Para tudo tem limite. Para tudo tem limite, meu amigo. Né? Nem o banco, nem um banco suíço aguenta uma pressão desse nível do rocambole do inferno. Né? Mas, até o momento da nossa consulta, pela primeira vez, os bancos começaram a sentir